Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. O Santos mandou um superchat. Brigadão, Santos, tamo junto. Falou assim, Flamengo só dependia dele mesmo no Brasileirão. O Renato abandonou a competição. É isso, poeta? Eu não sei se ele como a gente debateu isso bastante, né? Se ele abandonou, até porque ele não tem essa autonomia pra abandonar, né? Vai lembrar aí, eu lembrei até ontem também da saída do Abel, que teve como um dos motivos também que ele achava que estava interferindo no trabalho dele, porque ele queria abrir mão do brasileiro, né? Colocar um time reserva no jogo contra o Fortaleza, e a direção falou que não. Eu espero que não, porque assim, a gente tem um momento de fazer história e eu acho que você vencer 3 brasileiros de forma seguida, sendo a primeira vez na tua história, os jogadores tendo oportunidade aí, principalmente os que participaram das 3 conquistas, isso não tem preço, isso não se paga, né? E seria algo que nem o Flamengo de Zico conseguiu, vencer 3 brasileiros de forma seguida. Então isso não tem preço. Se essa for a opção do Renato, eu acho que isso tem que ficar bem claro também, né? Já pra gente dar a nossa opinião. A minha opinião é que não tem que abrir mão do Campeonato Brasileiro. Aliás, não tem que abrir mão de campeonato nenhum. O Flamengo montou um time pra não ter que abrir mão de campeonato nenhum. Abrir mão de campeonato pra mim é vergonhoso, porque assim, o Flamengo pode... futebol, talvez é um dos únicos esportes em que, né, o fraco vence o forte, né? Em que o improvável acontece. E muitas vezes o improvável acontece em minutos. Então assim, a gente ainda não garantiu a vaga pra final, né? A gente tem uma boa vantagem, tem que jogar quarta-feira, tem mais 90 minutos pra jogar. Seriedade, respeito ao Barcelona. Primeiro a gente tem que garantir a final, depois a gente tem uma final e nada garante que a gente vai conquistar a Libertadores. Copa do Brasil, mesma coisa. Então essa coisa de eu vou priorizar o outro campeonato, parece até que assim, vou priorizar o outro ali porque eu tenho garantia de ganhar. Porque, lógico, se o Flamengo ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, porra, já é um ano, né, espetacular. Ó, Giovanni Valori polemizou aqui, falou, o Renato abandonou o brasileiro e o Túlio virou o passador de pano oficial do Renato Gaúcho. Eu falei aqui que ele não tem autonomia pra isso, irmão. Ele não tem autonomia, tô falando. Se ele fez isso, ele tem que chegar e comunicar, não só ele como a direção. Em 2019, o Abel foi abrir mão do Campeonato Brasileiro, queria poupar, e a direção não deixou. Então, é aquilo que eu tava falando do Léo Pereira. Ele não pode fazer isso de forma sutil, sem declarar, sabendo que vai ter rejeição? Não, mas como é que seria essa forma sutil, assim? Como? Mandando uns perebas pra campo no jogo do Campeonato Brasileiro e colocando o time principal na competição que ele quer ganhar. Isso aí é subjetivo demais, porque assim, essa coisa de mandar os perebas, aí tipo assim, então manda os piores jogadores, tipo, pra perder. Claro. Como é que o técnico priorizaria uma competição? Eu acho postura, eu acho qualquer postura, e aí eu tô falando no geral, não tô falando do Renato, eu falei, sou contra o Flamengo abrir mão de qualquer campeonato. Não, você é contra, mas e o Renato? Quem garante que não? Não, mas aí que eu tô falando, aí que eu tô falando, no geral, o Flamengo montou uma equipe, o Flamengo vem construindo ao longo dos anos, aí pra botar talvez desde 2019 em que mantém uma base com mais jogadores, né, tem mais jogadores daquela época pra cá, que você montou uma espinha dorsal, não é pro Flamengo ficar, olha, eu jogo o quê? Eu jogo Libertadores, eu jogo Copa do Brasil, né? E aí, pô, beleza, como é que faz? Não, o Flamengo montou uma equipe, vem montando uma estrutura pra ganhar, pra brigar por tudo. E não falo nem ganhar, porque é subjetivo. Brigar por tudo é o quê? É brigar pelo Brasileiro até o final, pode não ganhar. Brigar pela Libertadores com tudo que tiver de melhor na mão. Brigar pela Copa do Brasil. Se for pra abrir mão, avisa, sabe por quê? Porque quando, provavelmente na próximo Conselho Técnico, dia 28, como o Dória já liberou o público em São Paulo a partir de outubro, vai liberar o retorno do público, o torcedor não vai, não precisa gastar o dinheiro dele pra ir, entendeu? E aí, se perder a Libertadores, vão lá e cobrem Renato, cobrem Marcos Braz, cobrem Landim, cobrem todo mundo, pô. Porque não foi o que priorizou?
Você prioriza aquilo que você vê que é importante pra você. Por exemplo, a gente prioriza a família. Por que você prioriza a sua família? Porque a tua família é importante. Por que você prioriza o teu trabalho? Porque o teu trabalho é que ele traz o teu sustento, né? Tu vai pagar lá os colégios dos teus filhos, a tua sobrevivência, né? É isso. Então, assim, se você pegar, você priorizar e perder, vai cobrar de quem? Então, assim, pra mim é inadmissível que seja feito de forma sutil, que seja feito por Renato, que seja feito por quem for. Se for, pra mim é coisa de frouxo, de fraco, de quem não tem capacidade de gerir. Por isso que Jorge Jesus era foda. Jorge Jesus, era foda. E não vai ter um outro treinador no Flamengo como Jorge Jesus. Renato quer ser medíocre? Quer ser medíocre? Seja medíocre. Agora, a direção do Flamengo tem que ser foda também de chegar na coletiva e falar, olha, nós demos autorização pro Renato pra poupar. Ou eu já vou achar que havia alguém na diretoria que era contra o Abel e queria derrubar o Abel. Por que o Abel não podia poupar e o Renato pode? Renato é melhor do que quem? Não ganhou porra nenhuma do Flamengo? Então assim, o era Jesus que não poupava ninguém e mesmo assim repetiu somente 8 vezes o time do Flamengo. Então, o Renato seja o homem pra falar e a direção, Marcos Braz, quem for, que adora aparecer num momento bom, mandar enigma e fale, olha, o Landim também, e fale, olha, o Renato está liberado pra poupar. E aí os torcedores cabem decidir o que vão fazer, se vão apoiar, se vão reclamar, se vão discutir ou não, pô. Muita crítica ao Renato Gaúcho aqui no chat, Johnny Flamengo já pedindo a saída do Renato, Mito Alcemir também, falando, muita gente criticando, Mário Malagoli, claro, dizendo que o Michel deveria ter entrado desde o início, Mário sempre fazendo campanha pro Mich, Johnny Flamengo, fora Renato, e olha só, muitas críticas ao Pedro também. Nazário. Pô, não. Thiago Oliveira meteu uma aqui, vou falar uma coisa que vocês não estão preparados para ouvir. Pedro é superestimado. Olha só, eu entendo o seguinte, eu estava dando uma olhada agora, acabei de tuitar aqui, inclusive. 200 milhões de reais, 9 chutes a gol em cima do 15º colocado no Campeonato Brasileiro e 5 no alvo, eu acho que é muito dinheiro para pouco chute. E aí, a gente tem que entender o seguinte, o Pedro, ele entrou, fez gol, aí a gente pensou assim, caramba, nós temos agora Gabigol e temos Pedro. Mas o Pedro, quando não foi para a seleção disputar a Olimpíada, ficou revoltadinho, não sei o que lá, aí começou, não, ele não está jogando bem porque está com a cabeça na seleção. Ah, beleza, passou. Aí ele foi e fez um gol. Torço pra caramba pra ele, gosto muito do jogo dele, só que eu tô aqui para analisar. Então, na qualidade de torcedor, até porque eu não sou absolutamente nada, ele não está no mesmo nível em que nós pensamos que estivesse, pelo menos nesse momento. Desde o episódio de seleção brasileira, o Pedro vem caindo. E hoje, eu acabei de olhar, 9 chutes a gol, sendo 5 no alvo, na casinha. E desses 5, a participação dele foi muito pequena. Eu vou puxar aqui os números dele. Então, assim, eu acho que pro porte, pro tamanho do Flamengo, o Pedro precisa se empenhar mais, precisa melhorar muito mais. E hoje, gente, nós jogamos contra o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, que estava encaixado na marcação, que subiu as linhas, que conseguiu neutralizar a saída de jogo do Flamengo. O Flamengo não estava conseguindo sair. Eles só recuaram porque o Mancini pediu. Vamos recuar para jogar em cima do contra-ataque que nós vamos ganhar o jogo. E o Flamengo não. O Flamengo foi um time previsível. O Flamengo hoje, o Flamengo no jogo passado da Libertadores ganhou de 2, era para ganhar demais. Foi um time previsível. O Flamengo contra o Grêmio foi um time previsível. E o Flamengo contra o Internacional também foi previsível. Ah, mas não foi nos outros, João Nazário? Não, não foi nos outros. Porque a gente ganhou e hoje não perdeu do América, porque o América cansou. O América não conseguiu manter o ritmo porque estava com a marcação alta desde o primeiro minuto do primeiro tempo. E aí ele não conseguiu porque estava calor. O Thiago Maia saiu reclamando do sol. Só que o sol está para os 22 que estão em campo. E aí o Flamengo foi absolutamente previsível. E o que mais me revolta é que, Renato, são 200 milhões, né? Time de 200 milhões você ia fazer e ia acontecer. E aí vai vir com aquele mantra novamente,
nós vamos perder, vai ter um momento que nós vamos perder. Ele já tinha falado que não ia ganhar todas, né? Exatamente, nós estamos disputando 3 campeonatos, nós vamos perder em algum momento. Porra, meu irmão, empatar com o América, com todo respeito à história do América, mas o time não jogou absolutamente nada. O time foi previsível. O nosso querido amigo Fábio Monque estava dizendo no grupo, o Flamengo agora é um time de chuveirinho, não tem nenhuma variação tática. O Flamengo não surpreendeu, o Flamengo não pressionou, o Flamengo não amassou. O Flamengo, muito embora tenha um pouco mais de posse de bola, mas não foi um time que amassou a América, que é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo já está numa linha que está me preocupando, pelo menos no Campeonato Brasileiro. E o jogo de 2-0 no meio da semana, para mim, não foi satisfatório. Era para ter sido de 5-6. E o Flamengo não conseguiu. Jogando com um a mais.